Chegamos aqui a mais um podcast e hoje eu trouxe dois convidados aqui. Uns caras assim muito bom quando o assunto é tributação, contabilidade, inclusive são eles quem fazem também todo o monitoramento e cuidam aí da minha carteira de CNPJ que eu possuo. E hoje eu vou jogar um tema que chegou em 2 semanas. Teve um deputado aí, que eu não posso falar o nome, colocou o louco em todo mundo e Isso. revogaram a medida. Mas a gente não ia deixar de falar tudo que poderia acontecer se isso não houvesse acontecido, essa medida não tivesse tomado esse tamanho e proporção. Ah, com certeza. Então eu tô com o Vinícius e também tô com o Bruno aqui da Silva e Souza Contabilidade. Primeiro eu quero agradecer a participação. Nós estamos aqui na contabilidade deles, que é bem legal também o ambiente, mudaram recente. E apresenta um pouquinho, Vinícius. Quanto tempo vocês já estão trabalhando? Antes da gente seguir para as perguntas aqui do monitoramento da Receita Federal. Então, nós somos uma contabilidade de Uberlândia, né? Eu e o Bruno somos sócios desde o início da contabilidade. A gente é sócio e primo, tá? Sócio e É primo, mesmo? exatamente. A história foi... E negócio tem de tempo. família dá certo? Cara, Tá dando certo. Tá dando certo. Não, mas eu vou te falar, tipo assim, não é porque a gente é primo, não é por causa que a gente é próximo que não tem umas brigazinhas, não, uns arranca-rabo. Tem, cara, não... Ser sócio, você conviver, trabalhar, mas aí chega uma certa hora que a gente tem que ponderar, né? Cara, eu tô certo, ele tá certo, mas o que é o melhor pro CNPJ? Entendeu? Aí chega uma certa hora que você tem que dar uma freada. Às vezes você sai, vai dar uma volta no quarteirão, entendeu? Pra você dar uma Exatamente. acalmada. São quantos anos assim já? Ó, a contabilidade é desde 2019. Desde 2019. Mas, assim, no começo foi difícil pra caramba. Quando você não tem indicação de cliente, tem pouco cliente, ninguém te indica. Então, o começo para você abrir uma empresa, seja no ramo que for, principalmente prestação de serviço, é indicação, né? Então, você acaba fazendo outras coisas, concilia a contabilidade com outros serviços. Por exemplo, enquanto a gente tinha contabilidade, eu já fazia outras coisas. Cheguei até rodar de Uber, essas coisas. Mas, com o tempo foi dando certo e a coisa ficou 100%, né? Entendi. Mas é isso aí, estamos há 5 anos? Sim. Contar direitinho, 5 anos, talvez um pouquinho mais. Então tem 5 anos que você dá a volta no quarteirão? Cara, tipo assim, eu sou mais pilhado, né? Eu sou mais pilhado. O Vinícius já é mais Ele é pacificador, o Vinícius? o Vinícius consegue Também. se separar muito. Eu já fico matutando tudo e eu não consigo descansar. Então acho que é por isso que eu sou mais estressado um pouco. Entendeu? Mas é tranquilo. Às vezes você releva, mas contabilidade, cara, eu não consigo. Você trabalha por conta, você também trabalha por conta. E às vezes você tá lá no almoço de família assim, você fala, puta merda, esqueci o negócio. Aí você não dá. Às vezes um assunto que tá rolando ali na família, eu não consigo desligar, cara. Não consigo. O Vinícius já é mais de boa. Mas a gente tem um tempo aí que a gente tá numa parceria legal. E vocês estão atendendo só o público de Uberlândia ou empresa de fora também, do estado, da cidade? Não, tem empresa de fora. Assim, tem empresa de outras cidades de Minas Gerais, mas também tem empresa de São Paulo, clientes de Goiás. Mas, assim, é região próxima, né? Mas, para quem não é da contabilidade, não é uma coisa, assim, em termos fiscais, tributários, contábeis, as coisas não mudam tanto. Se for, por exemplo, uma empresa que faz venda de algum produto. Mas a forma de abrir muda. Mas, assim, a gente estuda para isso, né? Para poder estar sempre... Por mais que não seja em Minas Gerais, mas a gente faz de tudo para poder atender todo mundo. Entendi. Inclusive quem não é daqui. A gente está com cliente em Araguari, né? A gente tem cliente em Isso, Araguari, Araguari. a gente tem cliente em Serrana, a gente tem cliente em Guarujá, a gente tem Ribeirão cliente em Ribeirão Preto. Goiânia, Em quanto tempo Goiânia. tudo isso? 5 anos. 5 anos. Né? Foi até assim, rápido, né? Rápido pra Bem você. dizendo. Sim, contabilidade é um ramo de negócio que, assim, ele demora. Se for ver contabilidade de mais maior, assim, ela tem muito tempo, né?
Você vê contabilidade aí que o pessoal faz propaganda há 30 anos. Então, Mas eu considero que a gente cresceu rápido, né? Muito bom. E agora eu vou colocar vocês dois numa fria, né? Lógico, né? Então, ó, A gente já tá acostumado. o que aconteceu? Essas 2 últimas semanas aí que se passaram, saiu a notícia que a Receita Federal começaria a monitorar movimentações de R$ 5.000 na pessoa física, acumulada ou por transação, não é isso? Mais 15 mil para quem é CNPJ. E aí a gente já sabia assim que ia virar um auê. Primeiro que o brasileiro ele não tem tanta informação tributária, até porque é complexa e ninguém quer ficar passando, acorda de manhã e fala, né, eu tô com vontade de ler aqui uma normativa, uma resolução de tributação do ICMS. Não é isso? É isso. E eu queria te fazer uma pergunta que as pessoas estão fazendo na internet, né? Eu trouxe aqui um bloco. Tudo bem, foi revogado, mas o que mudou e como funciona? Qual é o principal objetivo dessas novas regras da Receita Federal? Isso aí eles iniciaram para combater alguma coisa, fraude, lavagem de dinheiro, ou para simplesmente é mais um veículo para arrecadar imposto? Cara, assim, essa instrução normativa ela veio para combater a evasão fiscal. O que é evasão fiscal? É a sonegação de imposto como um todo. E ela não está destinada só a quem movimenta muito dinheiro ou para quem movimenta movimenta dinheiro para fazer lavagem ou abrir empresa. Isso aí é para monitorar toda a movimentação, com esse limite para pessoa física de 5 mil, né? E de 15 mil para pessoa jurídica. Então, por mais que as pessoas tenham falado, não vai taxar o Pix nem nada, mas realmente isso é verdade, realmente não existe taxação de uma taxa de sobre o... E lembrando que não é só Pix. E lembrando que não é só Pix. Qualquer tipo de movimentação financeira. Certo? Então, E inclui o que essas movimentações? Para quem ainda usa cheque, TED, DOC, né? Movimentação de pagamento de cartão de crédito. É que tinha uma galera assim, né? Saiu o assunto, acho que até umas perguntas que vocês devem mais ter recebido, né? Agora eu vou usar a conta poupança. Agora eu vou fazer TED. Isso ia inibir alguma coisa ou não mudaria nada? Não, isso daí não mudaria nada, porque não deixa de ser uma transação financeira, não deixa de ser uma instituição financeira. Então, não iria mudar. Não iria mudar de jeito nenhum. O povo tem essa crença aí de conta poupança, mas isso não inibe, né? O cidadão em si em fazer suas declarações, em pagamento de imposto. Porque se você for parar para pensar, a gente teve uma pergunta até recente de um cliente, cara, e se eu tacar tudo na conta poupança porque meu vizinho me falou que não sei o que deu certo. Falei, cara, se fosse assim, ia ser muito fácil. Pensa, você pega todo mundo, taca na conta poupança, ninguém paga imposto, ninguém paga nada e você foi o único que pensou nisso. Entendeu? Então, não é bem assim. E como que era antes? Já havia um monitoramento da Receita nessas movimentações? Quais eram os bancos que já enviavam esses relatórios? Era de quanto tempo? Então, já havia, sim, desde 2001, já havia esse monitoramento. E 2001 não existia Pix. Então, isso já deixa claro que o foco não é só o Pix. Qualquer movimento. O Pix foi criado em 2020. Pois é, então tem muito tempo, né? Mas, assim, antigamente era com relação à movimentação financeira, mas era 2.000 acumulado. Acumulado que eu quero dizer por movimentação. Certo? Eu fiz um DOC, um TED de R$2.000. A minha declaração, a minha informação de movimentação financeira, ela já estava sendo monitorada pela Receita. Assim, é o que dizem, né? A gente sabe que o órgão público, a Receita Federal, a Receita Estadual, eles não ficam o dia inteiro olhando o que você está fazendo, né? Então, tem coisas mais importantes a serem decisões mais importantes a serem tomadas. Isso para R$2.000 por transferência feita.
e também era monitorado por acúmulo de movimentação no mês, que era a partir de R$ 6.000. Então, você movimentou 1.000 no dia 1º, 2.000 no dia 10. Isso somando desse R$ 6.000, também fazia parte do monitoramento da receita. E aí cabe a gente pensar, né? Isso já existia, pouca gente sabe, e todo mundo se alardeou com relação aos 5 e os 15 mil. É certo que abrangeria muito mais instituições, como você falou, você perguntou quais instituições seriam que já obrigadas, né? Já envia esses relatórios. Sim, antigamente eram os grandes bancos, né? Mas agora ia entrar as contas de pagamento, né? Ia entrar seguro, as fintechs isso, também, né? Até seguro. Seguro, previdência, exatamente. Então, por mais que tenha sido uma coisa que seria, entre aspas, algo que já existe, mas abrangeria muito mais situações de movimentação bancária, né? Então, isso poderia, né? Não significa que eles taxariam a movimentação, mas isso poderia ensejar numa fiscalização da sua movimentação e que poderia, se não justificado, te levar a pagar imposto, realmente, imposto de renda, ou na CNPJ, a corrigir uma declaração feita com movimentação a menor, né? Então, esse era o intuito mesmo, era fiscalização, não taxação, fiscalização mesmo. Mas assim, só pontuando, mas antigamente era 2 para pessoa física e 6 para pessoa jurídica. Né? Aí mudou 5 para pessoa física e 15 para pessoa jurídica, né? Mas seria basicamente isso, e acaba que aquele vídeo que a gente viu do deputado Nicolas também, ele fala uma coisa que faz muito sentido. É só a gente olhar o passado do governo, né? O governo não vai fazer nada, né, dando ponto sem nó. Então ele falou que não iam taxar algumas coisas que já começou a ser taxado. Uma das referências que fala naquele vídeo é as blusinhas da Shein, né? As compras de fora do da país, China também, né? Isso, entendeu? Então, tipo assim, o que garante que isso não ia ser uma coisa futura, né? Porque o governo, a vantagem do governo em si é que ele é paciente. Ele não vai fazer uma coisa aqui agora para já, entendeu? Ele faz assim, cara, deixa o povo acostumar, igual o Pix, né? O povo acha que talvez, possivelmente, seria uma coisa benéfica, mas com certeza quando eles criaram já estavam pensando bem lá na frente, né? O que ia acontecer. Os caras estão lá para isso. É uma também, centralização de informações, né? Você concorda comigo que se você tem várias formas de pagamento, então o banco, além de ter o custo de manter essas formas de movimentação financeira, isso dificulta também para o órgão fiscalizador. O cara movimentou tanto no cheque, tanto no DOC, né? Fez um saque na conta, agora Pix todo mundo faz, e todo mundo se acostumou a fazer. Né? É porque os caras criam isso e igual pensou no futuro, para fiscalizar, entendeu? Eu não duvido nada, eu não duvido que possivelmente, futuramente, já venha alguma coisa. E acho que, tipo... só que quando o governo fala em algumas coisas, ele pontua, você tem que prestar muito atenção no que o termo ali se refere, né? Então eles falam lá que às vezes não seria uma fiscalização, mas sim um monitoramento, entendeu? Então... Mas um monitoramento com o fim de fiscalizar, né? Isso, entendeu? Então, às vezes, a pessoa que lê e é leiga e tudo mais não se atenta a aqueles detalhes. Então, talvez aquilo ali, né, poderia ser interpretado de várias coisas, de várias maneiras, entendeu? Exatamente. As movimentações que seriam monitoradas, além do Pix, quais seriam as outras? TED, né? TED, DOC, pagamentos e recebimentos por meio de cheque, né? Compensação de cheques, movimentação de cartão de crédito. O cartão de crédito, então. Cara, assim, quem empresta cartão de crédito, se tivesse essa medida fosse ativa mesmo, né? Estivesse funcionando, ninguém mais ia poder emprestar o cartão.
Mas você concorda comigo que, tipo assim, eles têm essa informação? Claro. Eles têm, cara. Eles têm, eles fiscalizam a hora que você quiser, entendeu? Só que tem aquela coisa, né, de sigilo bancário e tudo mais. Mas o certo era cada um ter o seu cartão, entendeu? Para não ter esse tipo de coisa. Porque as pessoas às vezes pensam, eu vou criar um cartão adicional, vai sair no nome da minha esposa. Cara, mas a fatura tá no seu nome. Sim. Se você cair numa fiscalização, movimentação acima do... Sei lá, você ganha 5 mil por mês, mas você está movimentando 15, né? Você empresta o cartão para sua esposa usa, aí você vai fazer a pessoa pede o cartão para fazer um parcelamento. Então, aquilo tudo está no seu nome. Mas se a Receita me fiscalizar, eu vou guardar as informações para poder provar para ela que a movimentação não é minha. A Receita, ela tem até... Muda alguma coisa isso? Assim, Tipo, eu poderia... guardar um comprovante que foi de tal pessoa que usou? Poderia mudar. Mas, assim, a Receita, assim, por experiência, normalmente a Receita ela deixa para te monitorar nos últimos minutos, que ela tem até 5 anos para fiscalizar a sua movimentação, ou te cobrar um imposto de renda, ou... Você cair numa malha fina, por exemplo, você tem até... Ela pode te monitorar com imposto de renda lá de 2020 ainda, certo? Então, assim, quando normalmente isso acontece numa situação de monitoramento, acontece nos últimos momentos. Então, quem vai ter uma informação de cartão de crédito de janeiro de 2020? Quem vai ter? Ou de março, junho de 2020? Mas a Receita Federal tem. A Receita ela tem. Exatamente. Aí ela vai falar o seguinte, fala assim, te fiscalizei, Júlio. Beleza. Eu vi que naquela época, em 2020, você faturou XXX. Vou te dar um prazo para você me contestar. Se você não tiver prova suficiente para me contestar, você arca com aquilo que está ali. Entendeu? Então, tipo assim, e aí? Você vai fazer o quê? Você tem um comprovante aí de uma nota fiscal, um recibo de 5 anos atrás? São informações complexas, né? A gente não lembra do que a gente movimenta há meses atrás. Como que você vai... Não sei nem o que eu comi semana passada. Eu tenho certeza que se a Receita me pegar, eu vou conseguir provar que a movimentação não é minha. Então, isso é difícil de... Pessoal, então, por favor, contratem uma contabilidade, tá? Porque nós conseguimos ter essas informações salvas, né? Que às vezes você é contribuinte, às vezes você é parceiro, né, cliente, às vezes não guarde, às vezes com a sua correria, às vezes com alguma coisa. E então a gente tem algumas ferramentas aqui no escritório onde que, tipo assim, por mais que você não me mande a nota, às vezes esqueça de me mandar, eu consigo ir lá na Receita Estadual, pegar essa nota e salvar no nosso banco de dados. Agora a gente adaptou, né, o escritório. Antes a gente era 100% físico, agora a gente mudou muito para, vamos falar aí 100%, né? Praticamente da estrutura, que a gente já não depende desse espaço mais. Então, se eu estiver fora do país ou viajando e tudo mais, a gente consegue trabalhar. E a gente também fez isso com os clientes, né? Então, a gente paga por uma segurança, paga por uma pictografia para guardar esses dados do cliente e para a gente subir em nuvem, né? Então, a gente consegue guardar aí muito tempo, a gente tem muitos gigas aí para guardar esses documentos dos clientes. E qual que é a maneira correta, na verdade, assim? Não só o empresário, mas para qualquer pessoa. O correto seria ela guardar todo o comprovante de pagamento, chegar no final do mês, ter onde ela gastou o dinheiro, o que ela passou de cartão de crédito, e todo mês passar para a contabilidade. Por exemplo, uma pessoa física. Não que ela vai passar todo mês, mas chegou na época de fazer o imposto de renda, ela tem tudo aquilo, passa para vocês, ou não é assim? Como que deveria ser? Olha, na verdade, o imposto de renda nem tudo é declarado, certo? Movimentação de pessoa física no cartão de crédito, a pessoa vai no mercado, vai na farmácia, essas coisas não são dedutíveis do imposto de renda. O que eu quero dizer com não dedutível? Elas não abatem no imposto a pagar, certo?
Então, Então, isso não precisaria ficar guardando. não precisaria. Não Acho precisaria. que isso entraria mais para um Controle financeiro. Um controle seu. Isso. Entendeu? Você, Júlio, pessoa física, se está gastando muito com cartão, se não está, se está compensando manter a taxa daquele cartão, acho que seria mais um controle. O brasileiro não tem muita... Não é nem que... É tipo assim, ele não tem o hábito de ter controle financeiro, né? Então, tem muita gente que busca conseguir um cartão de crédito com limite alto, mas acha que nunca vai precisar pagar a fatura do cartão, né? Então, cara, controle financeiro é muito importante. Não é porque você não vai usar isso no imposto de renda para bater seu imposto, você não vai ter o controle disso. Mas no imposto de renda, basicamente, assim, antigamente era um pouco mais fácil de você utilizar algumas formas de deduzir, como despesa médica, despesa odontológica, despesas com saúde, com aluguel. Essas coisas todas são dedutíveis. E tinha um jeito que o brasileiro usava de deduzir isso. Mas de uns tempos para cá tem ficado difícil porque tudo é necessário ter documento fiscal agora. Então, inclusive para profissionais de saúde que não emitem nota para o cliente para deduzir no imposto, o governo criou uma plataforma no site da Receita Federal para ele emitir o próprio recibo. E também conseguir monitorar mais, né? Exatamente. Então, se você prestou um serviço para um cliente seu e seu cliente vai utilizar essa prestação de serviço para poder deduzir no imposto de renda, se você não tem a nota e você não fez o recibo na Receita Federal, esse cliente vai cair na malha fina. É como se fosse a autenticação em 2 fatores. Né? Então, o médico tem que informar que eu estive lá, Isso. que eu fiz a consulta de tal valor. Ele tem um aplicativo próprio, Exatamente. se eu não me engano, não é? Exatamente. Que aí ele manda essa informação por esse aplicativo para a Receita e eu, na época de fazer minha declaração, mando a minha nota fiscal. E se lá, na hora da Receita, cruzar essa informação, o dele não constar lá, eu não consigo deduzir isso. Exatamente. E também, se eu quiser deduzir, eu preciso falar que eu consultei e eu acabo denunciando, meio que entregando o cara. Você vira um dedo duro aí, entendeu? Sem intenção de Exatamente. dedurar. Exatamente. Entendi. E Já existe isso, então. Já. Assim, É só difícil- para a área da saúde? Olha, que o governo disponibilizou o documento, sim, só para a área da saúde. Os demais profissionais, igual, por exemplo, advogado, deveria emitir nota fiscal, certo? Mas eles criaram esse negócio desse recibo, dessa declaração dos profissionais da saúde, né? Nessa plataforma da Receita Federal, que a partir de lá vai ser possível fazer dedução. Só vão ser aceitas a partir dali. Porque teve uma investigação, né? Se eu não me engano, acho que foi em 2024. Acho que não foi do imposto de renda de 2024 ou 2023, não me recordo. Mas que pegaram umas pessoas que estavam fraudando esse tipo de documento. Né? Na área médica? Na área médica. Então, tipo assim, teve uma operação muito grande. Não me recordo o nome da operação. Mas aí depois disso que eles adaptaram, né? Criaram isso daí, porque estava muito bagunçado, o povo colocava qualquer valor ali e estava meio difícil de ser fiscalizado. Então, acho que Então, numa situação, por exemplo, se esse monitoramento fosse ativo, essas idas no médico, então, ia se destacar, assim, de primeira, né? Exatamente. Mas, assim... Ia virar 3 autenticação, na verdade. 4, né? Porque a transação financeira do meu Pix pro fornecedor de serviço, igual o Bruno quer fazer harmonização, não é, Bruno? A gente tem que melhorar, né? Então, se o Bruno fosse lá e pagasse 10 mil para ficar bonitinho, com harmonização. Mas só que tem um detalhe, o pessoal tá vendo aí. Quando se trata de gastos médicos, não necessariamente para fins estéticos não é passível de dedução. Tá? Então já fica ligado aí que pessoal, o Botox não vai entrar, viu, galera? São coisas passíveis de harmonização, assim, a fins estéticos. Né? Não é passível de dedução. E o que seria passivo de dedução, então? Tem que ser
Uma consulta, um Uma consulta, uma exame, cirurgia, uma cirurgia. internação, uma coisa que realmente é para fins de saúde, Uhum. entende? Mas quando se trata da área de estética, não. Você vai lá, O governo não é tão bonzinho assim, Não, não. né? Não. Senão eu ia fazer procedimento estético o ano inteiro, né? Nossa, pensa aí que você vai lá, você paga seus Exatamente. 10 mil pra ficar bonito. Fica pondo botox Já sinaliza pondo lá. botox no Opa, rosto. peraí, e o Bruno deduzindo mandou depois 10 mil de Pix. Rapaz, essa é a coisa mais linda. Você ia arrumar a cara e ainda pagar menos imposto. O governo não é tão bonzinho assim. Não, Não, né? não. Entendi. Ó, muita gente falou assim que se fosse valer, né, essa questão da receita, tivesse valendo, eles falavam assim que vamos fazer um Pix então de 2.499 e aí eu te faço outro Pix de 2.499. Ia dar certo? Não. Porque na instrução já deixa claro que é por movimentação única ou por movimentação acumulada no mês. Então, se sua movimentação no mês foi mais de 5 mil, você já teria sua movimentação entraria no SPED, né, que eles falam. Eles enviariam um documento que se chama E-Financeira. E aí... Spread? Spread. SPED. Escrituração fiscal, né? Então, ali ia constar a sua movimentação de uma forma que, tipo assim, a gente não sabe internamente como funcionaria, mas provavelmente sua movimentação ia ter algum tipo de destaque, né? Mas deixando claro, assim, para quem acha que a Receita não monitora a sua movimentação financeira, está enganado. Essa instrução ela veio para dar, como é que eu posso falar? Dar publicidade ao que eu estou fazendo com a sua movimentação. É como se fosse uma demonstração de uma legalidade. Isso. Demonstração assim, ó, eu já faço. Né, eu já sei faço. E agora eu tô te avisando que eu sei e a partir desse valor você está comunicado de que você pode sofrer fiscalização. E irei crescendo. E nessa fiscalização irei começar agora a englobar o Pix, né? E Entendeu? eles têm muita tecnologia hoje ou não? Cara, para todo esse trabalho? Tem, ainda mais agora com essa vinda da inteligência artificial aí, eu acho que é uma questão de tempo que se... É porque, tipo assim, a questão da fiscalização, igual o Vinícius pontuou no início. Às vezes a Receita Federal, tipo assim, não fiscaliza de um mês para o outro, de um dia para o outro, uma semana para outra. Às vezes vai um tempo, né? Mas eu acredito que essa vinda aí essa quantidade de tecnologia, auxílio da inteligência artificial, eu acho que o negócio vai ser muito mais rápido. Sinaliza mais rápido para eles, né? Então, Sinaliza mais rápido. Cara, a gente está com casos aqui de... Às vezes o cliente deixa de mandar um informe de rendimento, você faz a declaração dele. Normalmente a declaração abre em março, meados de março, e termina no fim de maio. Então a gente tem aí meio de março, abril e maio inteiro para fazer uma declaração de imposto de renda de quem precisa fazer. Se o cliente deixa de mandar uma informação, sei lá, se faz a declaração dele no dia 30 de março, tem 2 meses ainda para encerrar, você entrega. Antes da declaração acabar, ele já caiu na malha fina. Ele já, tipo assim, caiu lá, opa, tá faltando um pagamento aqui. Sua declaração não foi processada. Ela caiu em malha. E deixa eu te perguntar, quais são os critérios para justificar uma transação, por exemplo? Você falou que nem tudo a gente vai ficar lá declarando, informando. Sim. Mas suponhamos que a gente pegou um ano inteiro, as principais movimentações, cartão de crédito, plano de saúde, seguro, contrato de aluguel, um exemplo. E entrega para a contabilidade prestar conta à Receita. Qual que é o critério assim, para a pessoa que está do outro lado saber, não, isso daqui eu preciso ter esse comprovante aqui, eu tenho que justificar isso para a Receita, isso aqui eu não preciso. Tem algum critério? Por exemplo, vou ali no posto de gasolina e comprei gasolina. Não, Aí todo mês eu compro. E compro no cartão de crédito. Ou pago no Pix. Qual que é a transação que a Receita quer que a gente justifica? Não, na verdade, ela quer que você justifica a compatibilidade da movimentação. Ela precisa ser compatível com os seus documentos fiscais.
Para quem tem carteira assinada, é o Olerite. Para quem é dono de empresa, é o Prolabore ou a distribuição de lucro. Para quem é autônomo, é o Carnê-Leão. Porque o Carnê, não sei se tem muita gente que nem sabe que isso existe, mas o Carnê-Leão é um documento disponibilizado no site da Receita para você preencher quanto eu recebo por mês, quanto eu gasto por mês, qual o imposto eu deveria pagar. E aí você consegue pagar o imposto de maneira antecipada antes da declaração chegar. Certo? Se alguém tiver com dúvidas sobre o Carnê-Leão, quiser entrar em contato com a gente também consegue explicar. Mas, assim, você precisa justificar que aquela movimentação é válida. Não excede a realidade de receita? Não é a realidade de receita. É tipo assim, eu nunca fiz declaração de imposto de renda. Assim, para quem ganha, atualmente, quem ganha acima de R$ 1.800 e tem imposto de renda retido na fonte ou tem essa movimentação aí de recebimento por mês, ela já pode cair dentro de uma fiscalização, porque a partir desse valor ela já pode fazer a declaração de imposto de renda. A partir de R$ 1.800? Eu não vou saber te dizer o valor exato, mas antes dos R$ 2.000 você já precisa. Você já cai na alíquota de 7,5%. Certo? E hoje... Mas assim, o que você perguntou... Os critérios, não quer dizer que eu os não critérios. possa movimentar. Você pode. Só que você precisa justificar aquilo de forma legal. Na verdade, de uma forma resumida, você precisa ter lastro. Isso. Entendeu? Você precisa ter lastro. Tipo assim, Júlio, você pode gastar 50 mil no seu cartão de crédito pessoa física, sem problema nenhum, mas de onde tá vindo esse dinheiro? Ah, tá vindo da minha empresa. Ah, tá vindo da sua empresa? Então deixa eu ver se a sua empresa tem capacidade financeira suficiente para te fazer uma distribuição aí de lucro, né? Ou, que aí seria o Prolabore. Geralmente não necessariamente o Prolabore vai ser bem assim excedente, né? Porque o empresário ele foca na redução de custo e nossa cabeça também é focada em redução de custo. Então, às vezes o Prolabore ele tira um valor ali, né? Como comprometimento de renda, mas talvez a grande parte da retirada venha com distribuição de lucro, porque até o presente momento no Brasil ainda não é tributável, né? Então você paga o imposto da sua empresa, mais as despesas, os impostos, fechou o ano, vai ter uma distribuição de lucro e você pega aquilo de pessoa física. Então, tipo assim, porque para o governo, para ele é irrelevante se, tipo assim, se você vai pegar seu cartão ali e olhar se você está comprando uma cerveja, um refrigerante, um negócio, para ele é irrelevante aquilo ali. Entendi. Entendeu? Então, assim, sobre itens, é irrelevante. Não, Se eu gastei R$1 milhão comprando puff, é irrelevante o puff, mas o R$1 milhão já acende a atenção. Isso, Que ele quer saber essa movimentação. Mas ele não quer saber essa movimentação por conta da origem, ele quer saber a movimentação para ele aplicar o percentual dele. Por que você dele. não pagou o imposto sobre esse R$1 milhão? Eu não tenho uma declaração de imposto de renda sua. Eu não tenho uma declaração da sua empresa dizendo que você faturou R$1 milhão e que 50 mil foi distribuído para você como sócio. Eu não tenho essa qual que é a então fase ele precisa dessa informação. Qual é a fase que isso daí vira crime? Qual é o momento? No momento em que você não está pagando o imposto sobre isso. Assim, eles vão lá, te independente, acionam. Independente. Isso é uma sonegação fiscal, né? Sonegação fiscal é crime. Aí, tipo, se você sonegou 1.000 e o outro 1 milhão, você está errado do mesmo jeito. É lógico. Entendeu? Que a visão da Receita não é sobre a galera que ganha 5 mil. Por mais que houvesse o monitoramento. Mas você estabelece um limite, porque a partir daí, qualquer um, quem ganha 20 mil, já está dentro da fiscalização. Né? Já está dentro do monitoramento. Não é nem fiscalização. Às vezes a gente não pode nem falar que é fiscalização, né? Porque está tendo um problema aí de falar que como as pessoas estão explicando, está explicando de forma errada, sendo que vai taxar o Pix. Então não é nenhuma questão de fiscalização. A fiscalização acontece quando ela já viu e passou a verificar. Agora eu estou fiscalizando. Mas o que eles diziam que ia acontecer é fazer o monitoramento. Então, haveria um monitoramento das movimentações financeiras. Mas, basicamente, eu deveria pagar o imposto, eu deixei de pagar, eu sou um sonegador fiscal. Eu cometi um crime de sonegação fiscal. Eu estou cometendo um crime
de lesa ao Estado. Eu retive um dinheiro que não é meu, certo? Mas primeiro a Receita aciona a pessoa? Primeiro, aciona a pessoa primeiro. Depende, né? Depende. Porque, tipo assim, geralmente quando são empresas porque tem vários fatores, né? Porque às vezes tem cliente que perde o documento, às vezes o cliente às vezes quer te mandar alguma coisa, às vezes... Então, tipo assim, se isso cair numa fiscalização da Receita Federal, ela é mais passível de, tipo assim, te mandar uma... É porque as empresas, ela têm um cadastro, né, na base da Receita Federal, onde ela recebe mensagens, né, você recebe comunicações. Então, se você sofreu uma fiscalização de alguma coisa, vai chegar ali naquela caixinha de mensagem. E pelo menos a nossa contabilidade faz isso, a responsabilidade de olhar essas caixinhas constantemente, para ver se tem alguma mensagem, alguma notificação. Então, você recebe uma notificação falando assim, realmente está meio incompatível com a situação, corrija, né? E isso de um CNPJ, né? Um CNPJ trabalhando ali certinho e tudo mais. Agora, quando é uma pessoa física, por exemplo, cai no que o Vinícius falou. Às vezes você vai fazer um imposto de renda, você manda e ela já te devolve, fala assim, corrija, né? Então é um pouco mais brando, né? Essa questão de monitoramento, ou a gente não pode falar assim essa palavra fiscalização, mas o monitoramento. Agora, quando a polícia já chega, igual a gente vê no jornal, que já chega, já prende, já puxa tudo aquilo ali, então às vezes é uma operação que já estão analisando, entendeu? Que já estão de olho, aí eles já aborda a pessoa já com todas as informações passíveis de prender ela. Entendeu? Aí quando isso acontece, aí acontece aquelas quebras de sigilo fiscal, aí eles conseguem identificar que a pessoa está pagando 70 mil de cartão, aí já começa a ser relevante essas movimentações. Que aí às vezes o cara está comprando X de roupa, enfim. Aí isso sim se torna muito relevante para a Receita Federal. E são provas que ele consegue, você pode ver até delegado de Polícia Civil que eles falam que eles tinham uma condição de vida que era incompatível com o que eles tinham, entendeu? Porque aí sim, quando há esse tipo de operação, aí eles entram e investigam tudo, conta bancária, detalhado, né, extrato de cartão, maquininha, vê tudo. Aí eles batem um olho ali e pegam. Tem muita gente que tem medo da malha fiscal, né? Mas a malha fiscal, pelo menos para os réis mortais, é só um aviso para... sua declaração está errada. Ou, você deveria ter feito, não fez. Assim, ninguém em sã consciência vai ver uma malha fiscal da Receita e vai falar assim, tô nem aí. Né? Porque, como eu te falei, o processo hoje está muito mais rápido. Então, a Receita, ela toma as medidas de forma muito... como é que eu posso falar? A informação consolidada já, né? A origem dela, né? E é assim, eles te pegam onde mais dói, né? Ele te informa, passou um tempo, você não viu a mensagem, não recebeu, eles já têm uma outra forma de te avisar, eles bloqueiam seu CPF. É mesmo. Aí você já fica lá com o CPF, se alguém consultar o seu CPF, vai estar lá, pendente de regularização. Aí você vai... Então, assim, quem em sã consciência vai falar, não tô nem aí, pode bloquear meu CPF. Não tem como. Então, vai pegar, vai bloquear minha conta bancária e roubar meu carro, vai confiscar o meu carro. Cara, você já não tem CPF, o seu carro é o de menos. Entendeu? Então, já vai na dor de uma vez, assim. Então, e é rápido. A gente pode falar pro pessoal que, tipo assim, gente, não é porque vocês ficou de fazer um imposto de renda que vocês vai ser preso, não. Não é bem assim. Não é bem entendeu? Assim. É mais brando, né? É mais tranquilo. Né? É igual o Vinícius falou. Primeiro você recebe uma notificação. Não te toquei nessa notificação, então vou travar seu CPF. Entendeu? Às vezes, dependendo da empresa, trava a inscrição estadual por alguma coisa. Aí uma empresa, por exemplo, vai comprar de um fornecedor, o fornecedor fala assim, cara, sua inscrição estadual está suspensa. Então, tipo assim, a Receita Estadual já tentou comunicar de algumas formas, não teve o retorno, trava o cara ali que na hora que precisar ele vai vir atrás de nós.
E a mesma coisa, isso, inscrição estadual é para CNPJ, né? E a pessoa física é o CPF. Então, se você for comprar um carro, solicitar um cartão de crédito, um empréstimo, um financiamento, na hora que bater lá, fala, tá com seu CPF restrito aqui. Aí você volta na Receita Federal. As pessoas têm medo de perder os bens, né? Mas eu acho que o CPF, eu acho que dá para ser considerado um bem, intocado, mas a hora que... Na hora que bloqueia, precisa, meu né, amigo, cara? Cara, e não adianta. tem jeito. O que a gente já presenciou aqui no escritório, né? Tem gente que chega assim e fala assim, não, deixa assim, não vou precisar disso não, vou precisar disso não. Cara, o Quando cara você não volta, precisa, aparece. o cara volta, Uma pode necessidade. demorar uma semana, um mês, um ano e meio, 2 anos. Do nada o cara, contabilidade, preciso falar com vocês, cara. Aí o cara aparece, entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta. Nessa medida que eles haviam embutido, nesse monitoramento, né, a partir de 2025, para a gente poder explicar, tirar um pouco do que era mito, a ideia de taxar o Pix não é verdade? Não. Taxar o Pix não é verdade. Então aí, galera, ó, não era taxar o Pix, Não. Era O monitorar. monitorar. Monitorar o Pix. Ficar né? de olho, exatamente. Esse mesmo. Cara, E o contexto disso? O que é o contexto, assim? Por quê? O que originou? De tempos em tempos, se a gente for olhar desde o passado, o governo sempre cria, né, métodos de fiscalização. Então, acho que cada vez eles sempre falam, né, aqueles melhores deputados ali, enfim, que eles criam isso, né, para evitar essa sonegação fiscal, tem quadrilhas que usam, né, de Para lavar dinheiro de também, movimentação financeira, lavagem de dinheiro. Então, eles criam isso, mas criam coisas para fiscalizar e para fechar o cerco cada vez mais. Mas você concorda que se eles criaram isso para fiscalizar, às vezes, quem está fazendo lavagem de dinheiro, vai respingar não só para quem faz, mas no cidadão comum, né? Entendeu? Não vai respingar para uma determinada classe. Até né? porque, assim, na hora que, quando lança, a gente não lê as entrelinhas, né? Por exemplo, Mas deveria, você vai usar o Pix, mas em determinado tempo eu tenho o direito de fazer isso e isso com sua informação. Mas, a gente não é avisado, nós não somos avisados. Não, porque as leis foram criadas para justamente você não conseguir interpretar elas. Entendeu? Elas são elas até deixam algumas coisas claras, mas assim, o maior problema é que a gente tem excesso de legislação nesse sentido, né? No sentido fiscal. O Brasil tem muita legislação fiscal. Então, você precisa de terceiros para poder te ajudar a entender essas questões. E a maioria das pessoas, às vezes, vão ler uma instrução normativa dessa e às vezes não vão nem entender, né? Porque não dá, assim... não deixa... Igual o pra Bruno falou. ler. Às vezes é claro para ele que escreveu. Mas chega em mim, no Bruno, chega em você, você vai entrar em contato comigo falar e perguntar, é assim mesmo? Aí eu e o Bruno, às vezes, vai falar, não. Né? Porque para o cidadão comum, nem toda legislação fiscal é clara. Na verdade, na maioria das vezes não é, né? E o desenrolar, assim, igual foi dessa situação, 2 semanas, virou o assunto da internet. Um interpretou de uma forma, os outros de outra maneira, até que essa foi a razão que o governo decidiu revogar, né? E revogou, assim, de fato ou é temporário? Eu sei que a medida, ela é temporária, ainda tem que passar por votação, se eu não me engano, não é isso? Olha, a instrução normativa, não. A instrução normativa, a gente até abriu ela, né, hoje. Foi. Tá toda revogada. Né? Tá. Mas ela não... Ela já está sendo válida também, né? Mas a instrução normativa, ela não precisa passar por uma votação. Ela não faz parte do legislativo. A instrução normativa, porque esses órgãos de regulação, eles podem criar as próprias normativas. Então, a Receita, ela cria uma forma de fiscalizar melhor. E ela não precisa te comunicar disso. Ela Ela cria e coloca data.
Exatamente. Essa, por exemplo, foi criada em setembro de 2024 e passou a valer em janeiro de 2025. Mas isso não é... Por algum motivo, essa instrução se tornou pública. Então, todo mundo ficou sabendo. Mas, se você entrar no site da Receita, tem diversas instruções normativas sobre diversos assuntos. Essa, em específico, se tornou pública. E ela tem... Eu não posso dizer que ela tem força de lei, mas ela simplesmente é acatada. Entendeu? Ela não passa por uma... A não ser que ela seja inconstitucional, esteja violando alguma coisa em relação à liberdade das pessoas. Mas... ela não precisa ser aprovada, ninguém precisa concordar. A Receita Federal pode criar instruções normativas, assim como o Legislativo, né? Eles criam as leis, mas tem a normativa interna do Legislativo, certo? Da Câmara ali. Uma coisa boba. Enquanto o parlamentar tal estiver falando, os microfones estarão desligados. Isso é uma normativa interna da Câmara. A mesma coisa é essa instrução normativa da Receita. É um procedimento interno da Receita que vazou e que deu esse alvoroço todo, entendeu? Caraca. E assim, sobre os assuntos das leis que são criadas, né? O governo faz de propósito. Então, tipo assim, ela não usa a palavra, tipo assim, irei te fiscalizar. Que talvez é uma palavra pesada. Aí ele coloca lá, iremos monitorar. Entendeu? Só que aí, tipo assim, por trás da coisa ali... Entendeu? Você não avisou, avisei, lê lá, monitorar. Assim, entendeu? E você perguntou com relação a contexto. Cara, o contexto é de que o Brasil precisa de arrecadação, certo? Então, isso vem como... E é o meio mais utilizado também, né? De pagamento e recebimento, o Pix. Então, as pessoas se tornaram dependentes do Pix, concorda comigo? E a gente não foi pego de surpresa, né? Não. Bem dizendo. Não. É igual aquilo que a gente começou no início. Eles criaram isso no passado. Então, tipo assim, o governo fala assim, não, cara, deixa. O governo, ele se dá bem porque o dele é longo prazo, o dele é com tempo, entendeu? Deixa todo mundo acostumar. Porque, cara, eles têm essas informações. Eles têm informações de quanto que está movimentando, de quanto está saindo. Porque... Tem pesquisas, tem gráficos, tem IBGE, tem não sei o que, o mundo velho de órgão fiscalizador. E eles pegam essas informações com base no quê? Entendeu? Então, o governo tem essas informações. Então, às vezes, eles cria, fala assim, cara, deixa todo mundo usar. Talvez eles vejam que a cédula mesmo já está ficando meio extinta, tá tudo ali digital, tá tudo ali mais fácil, vamos criar uma tecnologia... Agora tem um auxílio da inteligência artificial e por aí vai. Então... E o impacto que poderia acontecer se não houvesse sido revogada, qual mercado que ia se beneficiar e qual não ia se beneficiar? Vocês têm assim, um ponto de vista? Por exemplo, as maquininhas de cartão de crédito, o pessoal ia voltar a usar o cartão de crédito, ia ter mais saque. O que ia acontecer? Eu sei que, por exemplo, as contabilidades ia hypar, né, cara? Porque haja talvez declaração, né, também. Né? Mas só um detalhe sobre essa questão do Pix, que para quem lembra, né, acho que a maioria das pessoas lembra, o TED e o DOC eles eram cobrados, certo? Existe uma frase, eu não sei quem disse essa frase, mas o Pix ele veio como uma forma de tornar as transações mais baratas. Alguns bancos já cobram por Pix, mas você consegue fugir desse banco e fazer Pix gratuito. Mas é uma frase para deixar as pessoas atentas. Quando alguma coisa que o governo lança ou algum sistema de controle lança, se essa coisa é gratuita, se esse produto é gratuito, normalmente o produto é você. É uma lei do marketing também essa, né? Você é o produto. Quando eu não pago pelo produto, eu sou o próprio produto. Exatamente. Então, se o Pix é gratuito e cadastra seu CPF, seu telefone, seu e-mail, faz o que você quiser, só usa o Pix. Então, algum intuito havia, além de facilitar, lógico, mas algum intuito havia. Controle, o Pix é uma forma muito boa de fazer controle de movimentação, certo? Agora, com relação a quem poderia se beneficiar disso, olha, se eu for falar em cadeia econômica, eu acho que ninguém se beneficiaria, além do governo. Mas você concorda comigo que a empresa, a gente sabe que no Brasil existe isso,
Você vai ali no centro da cidade, existe uma empresa grande, a Magazine Luiza, por exemplo, e existe o camelô que está vendendo meia na porta da Magazine Luiza, ou vendendo meia na porta de uma empresa de roupa. A empresa de roupa, provavelmente, ela vende aquela meia mais cara, porque ela paga o imposto, né? Ela é uma empresa maior, ela não consegue sonegar da forma como o cara que está vendendo meia na porta sonega. Então, você concorda comigo que até esse cara poderia sofrer uma fiscalização e, se necessário, abrir um MEI ou ter que pagar um imposto ou fazer uma declaração de imposto de renda? Então, isso beneficiaria quem é grande, que já paga imposto. Certo? E já sabe jogar o jogo. Exatamente. Também. O grande ele não pratica evasão fiscal. O grande ele pratica a elisão fiscal, que é pagar menos imposto por meios legais. Contratar um advogado, contratar um contador. Agora, o cara pequeno, que às vezes poderia cair no monitoramento desse, ele ia sair perdendo. Né? Então, no fim, quem ganharia, poderia ganhar. Você concorda comigo que, no geral, não dá para todo mundo se beneficiar disso, porque as coisas poderiam se tornar mais caras, né? Então, se você tributa um pequeno comerciante que vende ali sem pagar o imposto completo, a gente sabe que sonega, sem pagar o imposto completo sobre aquela mercadoria, ele tem uma margem para vender um pouco mais barato, certo? Você consegue criar um preço competitivo ali. Se você paga o imposto parecido com o que todo mundo paga, as coisas tendem a ficar igual você vai em imposto de combustível. Você não consegue muito fugir daquele preço quando você vai abastecer seu carro. É 6,20 ali, 6,20 aqui, 6,19 ali, 6,17. Concorda comigo? 6 e pouquinho se você comprar pelo aplicativo, porque aí você vai dar mais informação. Né? Exato, então. Olha, a gente vai caminhar para o final. Tudo bem, foi revogado. Mas esse seria o cenário se ela estivesse ativa e valendo, certo? Mas, como não está valendo a medida aí da Receita, eu queria finalizar com o seguinte: educação financeira. Então, tem gente que assiste a gente que faz a elisão fiscal, mas tem um pequeno empresário, tem um autônomo, tem um MEI, que às vezes ele não sabe nem por onde começa para poder declarar um imposto de renda, e tem um equilíbrio nisso. E eu queria fazer uma pergunta. Como declarar o imposto de renda para quem nunca fez isso antes? E para vocês explicar esse processo, como ele é feito para quem é leigo, né? O que é necessário, qual que é o prazo, quais são as dicas que vocês dão para quem nunca fez uma declaração de imposto de renda, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Esse termo é muito comum e a gente rebate ele aqui algumas vezes. É normal, porque a gente não julga, porque não é serviço, às vezes, de uma pessoa física comum, às vezes não é a profissão da pessoa, então a pessoa é meio leiga nesse assunto. Mas, assim, não existe uma declaração de pessoa jurídica para CNPJ. Não tem um imposto de renda para pessoa jurídica, entendeu? Que às vezes a gente até tenta explicar para o cliente. Que às vezes o cliente chega aqui, eu não fiz o imposto de renda da minha pessoa jurídica. Aí a gente fica meio assim, cara, imposto de renda de pessoa jurídica, né? Mas não tem outras declarações, né? Mas isso não existe. O que existe é o imposto de renda que a pessoa jurídica paga, mas não existe a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica. Mas assim, eu não julgo, né? Mas é só para conhecimento para quem não tem muita experiência. Mas assim, o imposto de renda da pessoa física, outra coisa também que às vezes acontece muito, que as pessoas perguntam, nossa, eu fiz uma vez, agora acabou, tem que fazer o resto da minha vida. Não é assim. Você vai fazer seu imposto de renda se você tiver a necessidade de fazer o imposto de renda. Então, vamos supor, esse mês, o Júlio está trabalhando numa determinada empresa onde que ele está recebendo lá 15 mil por mês, está tendo imposto de renda retido na fonte, e eu estou falando do rendimento porque é um dos fatores para você fazer o imposto de renda. Tem vários outros fatores para você ter a necessidade de declarar imposto de renda. Então, estou falando o mais comum, né, que é a questão de recebimento.
Então, você, Júlio, está trabalhando numa empresa lá que recebe 15 mil e tem imposto retido na fonte. Aí, esse ano, se você trabalhou lá em 2024, toda contabilidade a gente sempre trabalha referente ao período anterior. Então, se a gente está em 2025, a gente trabalha referente a 2024, referente ao imposto de renda. Então, 2024 você recebeu 15 mil. Aí, 2025, você vai fazer o imposto de renda referente a 2024. Mas aí, 2025, encerrou seu contrato naquela empresa e você está procurando serviço. E às vezes você está com um serviço que está pagando bem menos ou até mesmo nada, enfim. Aí, nesse ano de 2025 você não recebeu nada, em 2026 você não precisa fazer imposto de renda, se você não atingiu o limite ali que você tem necessidade. Então, não necessariamente porque você fez um ano, você tem que fazer o resto da sua vida. Entendeu? Então, às vezes, é sempre bom você tirar essa dúvida com a contabilidade, né? Com a contabilidade, ou às vezes um advogado que está mais por dentro do assunto, né? Entregar as documentações, explicar o que está acontecendo, do que você ter realmente necessidade, né? de fazer. Você perguntou de prazo. O prazo normalmente é esse, é uns 2 meses, 2 meses e 15 dias. Então, dá Primeiro o quê? trimestre do ano? No primeiro trimestre, né? Começa no primeiro, né? Na verdade, o primeiro trimestre vai até março, né? Na verdade, ela começa no segundo trimestre, que é março, abril e maio, certo? Tem alguma dica? Olha, Tipo assim, algumas transações que tem que saber que isso daí tem que estar lá, um valor X. É igual a gente falou, questão de cartão e tudo mais, igual você deu o exemplo da gasolina, pega cupom, não pega. É igual a gente falou, a Receita Federal não importa com isso. Então, no foco do imposto de renda, seria mais assim, a receita, né? Então, o que você recebeu, como você recebeu, de quem você quais os recebeu, valores você recebeu? quais os valores que você recebeu, entendeu? Então, muita gente, às vezes, você fala assim, o que que a pessoa precisa guardar? Cara, é uma questão daquilo que a gente falou, educação financeira mesmo. Porque tem muita gente que recebe dinheiro e não sabe quanto recebe. Certo? Tem gente que recebe isso é dinheiro. normal, Quem aí sabe quanto recebe, comenta aí. Exatamente. Se você não souber, já está precisando fazer uma mentoria, hein? Ô, gente, procura a gente, tá? Na contabilidade aqui, que a gente vai conseguir ajudar vocês. Mas isso é comum, viu? Tem gente que a gente pergunta, tem gente, sério, cara, tem gente que a gente pergunta e fala assim, tá, mas qual que foi o seu recebimento, qual a sua receita? Eu falei, cara, eu não sei. Eu falei, cara, sério mesmo? Tipo assim, você não sabe o que você recebeu? Então, é comum. É comum demais. Então, assim, uma das dificuldades é, primeiro, saber quanto você recebeu. Então, se a gente está falando de 2025, que vai começar uma declaração agora em março, não tem data ainda, mas que vai ter, todo mundo sabe. Você vai declarar referente à movimentação de 2024. Então, se você não sabe quanto você movimentou em 24, então procure saber. Você precisa ter o controle disso. Se você passou ali da movimentação anual, se a movimentação atingiu uns 29 mil, você já é obrigado, por lei, a fazer uma declaração de imposto de renda. Tá bom? Então, guarde as suas informações financeiras. Nem que você crie uma planilha ou faça aquele carnê-leão que a gente explicou no começo, que é possível fazer, ou que, sei lá, no extrato financeiro mesmo, né? Conseguir ali... Cria um próprio grupo, né? No WhatsApp. Gente, então, tipo assim, pode... É coisa simples mesmo. Pode ter pessoas que estão vendo a gente e falam assim, como que eu vou fazer isso? Eu não tenho tempo. Não tem tempo, alguma coisa do tipo. Gente, tipo assim, para quem recebe de CLT, é mais fácil pegar essas informações, né? Porque a empresa onde é que trabalha declara para o órgão público. Então, a gente vai lá nesse órgão público e pega essas informações. Legal. Mas, geralmente, quando uma pessoa é autônoma, às vezes não emite nenhum contrato de prestação de serviço, não emite nenhuma nota. Às vezes faz freelance, faz bico, alguma coisa assim, meio que informal para completar a renda, normal isso acontecer. Então, cara, às vezes eu já conversei com clientes que eles falam assim, cara, mas eu sou muito leigo, para mim ter uma planilha, para mim ter um controle. Cara, sem problema nenhum você ser leigo, não tem problema. O que você recebeu, se você não consegue fazer uma planilha, às vezes você não tem um computador em casa, cara, anota num livro, num papel. Se você tem uma agendazinha ali, anota, fala assim, janeiro, fevereiro, março, recebi X. Simples, cara, simples. Entendeu?
agora o pessoal está sabendo que você pode deduzir gastos médicos, né? Então, pega a nota fiscal, não vou criar uma planilha, não vou criar guarda a nota, pega o Compra envelope. uma pastinha na papelaria. Uma pasta, né? Isso, Coloca lá. envelope daqueles de folha, marronzinho, né? Você pega ali, compra, taca ali, chega lá na contabilidade e fala, toma, é de vocês. Entendeu? Aí a gente se vira daqui pra lá. Exatamente. O que não dá é porque tem gente que, tipo assim, contabilidade, toma meu CPF aí e vê o que eu faturei. Eu falei, cara, não dá, não é bem Aí você assim. puxa a lâmpada do gênio. Exatamente. Aí não- somar extrato bancário. Ah. Rapaz, você pega extrato bancário de gente que movimenta como se for, vai na esquina ali, faz Pix, faz não sei o quê, aí fulano manda Pix. Rapaz, como é que eu vou saber o que é rendimento seu? O que uma pessoa te manda de dinheiro para pagar um boleto do cartão de crédito não é rendimento. O nome da declaração já fala. É imposto de renda, é a sua renda. Não é o dinheiro que o fulano mandou para você pagar a caixa de cerveja. Isso não é rendimento. Uma entendeu? dica, viu, pessoal? Uma dica. Se vocês forem em algum lugar, o cara pedir só o extrato detalhado e falar que aquilo ali serve, não te fazer mais pergunta, gente, corre. Justamente por isso que o Vinícius falou. Porque, igual aqui, por exemplo, na contabilidade, quando o cliente manda esse tipo de informação, eu peço para ele vir aqui. Eu falo, vem aqui, tira um tempinho, às vezes sentar, vamos fazer uma videochamada. Porque você concorda comigo que se você me entregar um extrato, lá vai ter débito e crédito, né? Para uma pessoa que está recebendo o seu extrato, cara, eu vou pegar tudo que está crédito ali e vou somar. E às vezes acontece isso que o Vinícius falou. Às vezes você está aqui num churrasco, em alguma coisa, o cara te manda um Pix. Aí tá lá, crédito de R$30. Mas aquilo ali não é receita sua. Então, ninguém melhor do que você passar essas informações pra gente. Entendeu? O seu único controle é para um extrato? É. Então, cara, tira um tempinho, soma um extrato. Às vezes tipo assim, já teve cliente que chegou aqui com bloco impresso, desse tamanho assim, entendeu? Pra gente pegar e somar. Eu vou ficar 2 meses só fazendo imposto de renda dele. Então, tipo assim... É melhor cair na malha fina. Melhor esperar. Deixa eu... Mas aí, o que acontece? Se o cara entregar um bloco de folha assim, pelo menos tica, né? Pega assim e fala, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Que aí a contabilidade, em vez de olhar 600 lançamentos do negócio, ela vai olhar onde é que tem o tiquezinho do cara ali. Já nos ajuda bastante, entendeu? Então, tipo assim, se te pediram um extrato e não te fizeram mais nenhuma pergunta, gente, fica de olho, porque às vezes você tá pagando coisa que não tem a necessidade de pagar, entendeu? E o ideal para o controle da sua vida financeira, cara, cria o hábito de pelo menos pôr ali o que você recebe e o que você gasta. Não precisa fazer todo dia. Faz no final do mês. Abre o seu celular lá, todo mundo tem o extrato no celular, passa o extrato lá na sua mão lá e, sei lá, anota, não sei. Só não faz sai uma postando soma. aí, viu? É. Não fica ostentando, não, que não dá certo, não. Gente, muita gente cai na fiscalização aí por causa de rede social, viu? Isso mesmo. E a declaração, eu não vou falar que é simples, porque para quem não entende do assunto, não é uma coisa simples. E é normal voltar? Bater lá e voltar? É comum? Na hora. Igual o Vinícius falou. De uns tempos pra cá, tipo assim, eu tô aqui digitando. Aí a gente tem o hábito que, tipo assim, por mais que a gente pegue a informação do cliente, a gente preenche tudo. E lá no final, a gente tira um print de tudo que aconteceu e manda pro cliente. Fala assim, ó, preenchemos tudo, com todas as informações, com base nisso daqui, a gente explica, tudo bonitinho. E a gente aqui na nossa contabilidade, a gente não faz nada sem autorização do cliente. Nada. Então a gente frisa pro cliente. Autorizou? Você entendeu? Posso fazer? Se é cliente, você sabe. Então a gente não faz nada sem autorização. Aí o cliente fala, beleza, entendi, tranquilo, pode fazer. Cara, você clica lá assim, ó, enviar. Carrega. E aparece a mensagem assim, erro na sua declaração. Tipo... Na hora do upload ali? Na hora já aparece. Falei assim, ó, você tem... gente... E aí vocês acham bom ou vocês acham ruim? Não, a gente... Não, depende, Tem né? um custo a mais ou não? Não, depende. É porque, tipo assim, a gente não... Se a gente entrar em detalhes aqui, a gente vai ficar aqui até 2026. Entendeu? Então, porque o que acontece? Cada cliente é um caso diferente. Então, a gente sofre muito nisso aqui na contabilidade também, que às vezes o cara fala, cara, mas meu vizinho não fez isso e não aconteceu. Eu falei, cara, seu vizinho é uma coisa, você é outra coisa completamente diferente. Mas
esse tipo de coisa depende, porque, vamos supor, você fala para mim que você trabalha numa empresa comum que tem só aquilo ali. Aí, do nada, você fala assim, não vou passar para contabilidade que eu fiz movimentação na Bolsa de Valores, não. Então, tipo assim, eu sou muito esperto, eu vou deixar passar batido. Cara, a gente faz a declaração, manda lá, carrega, volta, erro. Aí a gente vai lá consultar o erro. Você teve movimentações no mercado financeiro e tudo mais. Aí a gente manda pro cliente. Fala assim, Não vou falar que recebeu do Tigrinho, não, porque diz que ele não paga, né? Aí acaba que, tipo assim, a gente fez um orçamento. O nosso serviço de contabilidade é igual todo serviço de qualquer pessoa. Então, se você traz para mim esse negócio aqui, eu falo assim, Júlio, para mim fazer esse serviço é X. Só que aí, quando dá um BO, você traz X vezes 10. Aí nada mais justo do que eu falar assim, Júlio. Agora é X vezes 10, né? É X vezes 10, entendeu? Então, às vezes aí o cara tem uma movimentação no mercado financeiro que não quis passar para contabilidade, porque ele achou que ninguém ia ver isso. Aí na hora que você vai ver, o cara fez day trader. Operação por dia, em 365 dias no ano. Aí você acha justo a gente cobrar a mesma coisa do que o cara trouxe um papelzinho ali pititim? Então, por isso que às vezes você perguntou se a gente cobra uma diferença. Então, se for uma coisa simples, cara, não, a gente é passível de fazer, entregar, a gente quer resolver para o cliente. Uma declaração de imposto ou uma malha fina misteriosa? Você liga para ele e fala, né? Liga e fala. Uma informação para o imposto ou uma malha fina misteriosa? Você que escolhe, né? Você escolhe, porque assim, a informação, infelizmente, né? Para mim é infelizmente, o governo tem. Então ele tá te vendo. Tá certo. E assim, para quem, o Bruno falou, quem faz movimentação financeira, que a gente quer dizer normalmente movimentação de renda variável, compra ações, fundos imobiliários, não é só comprar e vender, não. Tem que saber, né? Porque para quem tem lucro nessas movimentações, é certo que até determinado valor você não paga imposto de renda. Mas, cara, nesse caso, a Receita ela nem te fala quais são os valores que você tem que declarar. Ela quer que você tenha o controle sobre isso. Entendeu? E dependendo do valor que você apurou de lucro ali, se você apurou um lucro no mês de agosto, você deve pagar o tributo até setembro. Então, não é quando fizer a declaração de imposto de renda lá em 2025. Certo? Entendi. Então, tem que ter controle. Assim, é complicado. Não é complicado, não posso falar que é complicado, mas não tem o hábito de fazer controle financeiro, busque fazer. Nem que seja o mais simples possível. Muito bom. Ó, estamos chegando ao final já. Primeira coisa, já inscreve no canal que a gente vai trazer outros assuntos relacionados para a vida do empresário e que é extremamente importante. E se vocês gostaram da informação, comenta aqui. Também tem na descrição toda a informação para você acessar o Vinícius, acessar o Bruno, a contabilidade, tem o Instagram deles aí, telefone de contato. Muito obrigado pela participação. Obrigado viu? você pela oportunidade. Foi um podcast assim muito rápido. Não deu nem, foi tão rápido que emitiram a informação. E, de repente, passou 2 semanas antes da gente gravar, já revogaram a informação e a gente nem perdeu a viagem, né? Bem-vindo ao Brasil, né? Mas, mesmo assim, obrigado pela disposição. Que isso. E, pessoal, segue aí. Tá aí o Instagram deles, tá o meu Instagram aí também. Comenta de qual cidade vocês estão assistindo, se vocês também foram esclarecidos, deu um alvoroço aí ou não. E a gente vai ficando por aqui. Então, muito obrigado e até o próximo podcast. Até mais. Até mais.